Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 1º de junho de 2026, segunda-feira. Como sofrer bem sem perder a alegria? Em maio de 2017, o padre anglicano Nick Gumbel, ele compilou alguns pensamentos sobre o sofrimento. Nós discutimos como cristãos, e particularmente como líderes cristãos, como nós deveríamos nos envolver com as realidades do sofrimento generalizado. Por isso, diante da pobreza e das calamidades naturais, bem como o ambiente religioso em que nós vivemos no Brasil, nós devemos contar histórias que pode ser mais poderoso do que encontrar soluções. Isso é apenas pura fé para mim, você ser cristão batizado. Então, se eu pudesse chamar isso de dificuldade, luta, é uma luta na fé, aceitando que Deus está colocando confiança em uma pessoa como eu, como você. Nós somos limitados, pecadores, cheios de dificuldades espirituais, com dúvidas. Outras coisas também que eu acho intensamente onerosas são as pessoas que carregam os seus fardos e as suas preocupações, e eu tenho essa noção de ser, assim, um líder como solucionador de problemas. Sempre eu gosto de dar uma solução àquilo que fica frustrado ou que ninguém quer descascar o abacaxi. Com essa ocorrência frequente, eu aprendi muitas vezes que muitas pessoas não têm problemas, mas dilemas. Dilemas são problemas que persistem porque não tem uma solução clara. Eu convivo administrando uma das maiores organizações sociais do Brasil com experiência de morte, de doença, de deslocamento humano, de pandemias. E eu estou aprendendo a responder a dilemas não com soluções, mas com histórias. A liderança me ensinou que mais do que ser um solucionador de problemas, um bom líder é um contador de histórias. Eu enfatizo que para ser um bom contador de histórias que eu digo atraentes, é preciso ouvir histórias dos outros. E o mais importante é a história que Deus quer contar. Eu vou contar para vocês a história de uma criança que se aproximou do Papa Francisco em lágrimas e depois fez esta pergunta: por que Deus permite que crianças inocentes como nós sofram? O Papa Francisco balançou a cabeça e abraçou a criança. Depois disse a ela: há algumas perguntas que não têm respostas fáceis. Talvez as lágrimas limpem nossos olhos e nos permitam a ver claramente. Naquele momento ele queria desesperadamente uma solução para o sofrimento da garota, mas o Papa Francisco não tinha uma solução para aquilo. Foi quando ele começou a considerar que o seu desamparo poderia de fato refletir o desamparo da garota e que esse momento de vulnerabilidade compartilhada era uma chance de experimentar a comunhão com ela. Não deixe que a enormidade do sofrimento impeça de trazer o Evangelho à vida. Embora como experiências, como eu disse, de morte, de sofrimento, de dor, de hospital, de creche, de hospital psiquiátrico, eu acredito que todas estas situações devem andar de mãos dadas com maneiras mais ativas e coletivas de elevar as pessoas que estão passando pela pobreza. Além disso, eu acredito que tomar medidas concretas para aliviar a pobreza é necessário para dar vida ao Evangelho. Eu sugiro alguns pronunciamentos que eu fiz para líderes, CEOs de várias empresas Brasil afora, e eu convido esses líderes e a você a considerar e agir de acordo com as seguintes recomendações, esperando que, se responderem o Evangelho, humanize a cultura da melhor maneira. São 3 perguntas. Primeiro, aprenda a examinar suas motivações fazendo a pergunta: o que me governa? É a ambição, sucesso ou consciência evangélica? Segundo, examine se você inclui pessoas que vivem com pobreza na cultura do seu negócio. Por exemplo, pense na pergunta: você inclui os pobres na declaração de visão da sua empresa? E terceiro, procure encontros pessoais com pessoas à margem da sociedade. Toque nas mãos de uma pessoa pobre. Não são estatísticas. Eles podem ser eu, você, nossos pais. O poder desse encontro pode criar rachaduras em minhas suposições pré-existenciais. E terceiro, encontre momentos de luta compartilhada, tornados mais leves por risos compartilhados. É claro que a pobreza, mesmo em suas muitas
formas é apenas um item no longo catálogo de problemas humanos. Uma escuridão mais difundida do que a pobreza física e possivelmente a sua causa raiz é a distância difícil de superar, que muitas vezes sentimos em nós e Deus. Sentimos essa diferença entre nós e Deus. Em muitos casos que eu enfrentei, a minha própria pobreza espiritual, ela me ajuda a confiar mais em Deus do que nas minhas poucas, parcas e pecadoras forças. O Espírito Santo fala com você diariamente. Você sabia disso? Então, eu não desenvolvi uma teologia do riso. Isso não precisa, mas para a minha parte, que eu chamaria em um sentido mais genérico do que eu chamaria espiritualidade, de viver no Espírito Santo, um senso de humor, uma capacidade de sorrir, uma capacidade de rir de si mesmo, de seus próprios erros, ou um chamado para ser livre no Espírito. Para mim, é uma profissão de fé e eu não sou o salvador do mundo, então eu não preciso de um rosto sombrio. Nós devemos pedir hoje a graça de ouvir o Espírito Santo com mais frequência. Ele modela outro valor que eu enfatizo muito: respeitar aqueles que discordam de você. O respeito é crucial para uma evangelização eficaz, porque às vezes aqueles com quem nos comunicamos, resistem ao que dizemos por causa de como os abordamos. Na verdade, todo diálogo é uma masterclass no respeito mútuo, apesar das óbvias diferenças teológicas. Que nós possamos sempre, diante do sofrimento, nunca perder o humor, mas acima de tudo confiar antes em Deus. E somente nele, que é o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que elas não saíssem
see